Fala galera, tudo bem? Olha só, mais um episódio do Proposta na Mesa. Episódio número 8. Gente, se você não assistiu desde o primeiro episódio, vai lá maratonar do primeiro até o sétimo, agora o oitavo. Está sensacional o Proposta na Mesa. É o nosso podcast com conteúdo relevante. E olha só, eu estou percebendo que tem bastante gente assistindo e não está seguindo lá no canal, nem no YouTube, nem no Spotify. Vai lá, segue a gente no YouTube, Spotify, Proposta na Mesa. Hoje, o episódio número 8. Vamos lá, hoje eu estou recebendo aqui, quando eu falo para vocês que o podcast Proposta na Mesa é conteúdo relevante, olha só esse episódio está sensacional, vocês vão assistir. Eu estou aqui com a Rosemara Caires. Tudo bem, Rosemara? Tudo bom, prazer estar com Seja vocês. bem-vinda aqui no nosso podcast, no Proposta na Mesa. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui, agradecer a oportunidade desse bate-papo, acho que vai acrescentar muito aí ao seu trabalho e aos conteúdos que já foram criados. Isso mesmo. E olha só, Rosemara, você é assistente social, né, Rosemara? Isso, assistente social. Trabalha com gestão de pessoas. Gestão de pessoas, desenvolvimento pessoal, orientação de carreira, acolhimento emocional. Olha, aqui nos bastidores a Rosemara estava contando um pouquinho a questão, o que foi o acolhimento emocional na pandemia. Aí durante também o episódio você pode contar um pouquinho pra gente o que foi esse acolhimento, porque assim, vivemos uma época muito difícil, né, Rosemara? Eu acho que teve o durante e o pós-pandemia também, né? Também. Toda essa questão psicológica que afetou a humanidade, né? Sim, com Então nós certeza. vamos contar aqui para vocês e vamos falar também de gestão de pessoas. A Rosemara é especialista. Você dá treinamento para empresas, Rosemara? Exatamente, né? A gente dá treinamento para desenvolvimento de carreira, desenvolvimento pessoal, para melhorar a performance dos times, das pessoas, com foco em comunicação, com foco em relacionamento interpessoal, com foco em resultado. É isso. Então assim, gente, olha, você é empresário que tem uma empresa, você também faz recrutamento também, né, Também Rosemara? trabalho com recolocação, tanto individual como para empresas, né? Trabalho de seleção de pessoal, a gente faz todo um trabalho bem assertivo, no intuito de trazer os melhores talentos para cada organização que me procura. Gente, olha só, uma profissional completa aqui para você empresário que tem uma empresa. E assim, Rosemara, precisa a empresa ser grande, número de funcionários? Não. Atende qualquer empresa. Qualquer empresa. Até nós estávamos conversando, né? Eu tenho um propósito de levar esses recursos, Kleber, e essas possibilidades para o pequeno empreendedor também, né? Sim. Por que não? Por que não ter ali um especialista que vai olhar para o negócio dele com propriedade, também levar as novidades e inovação para esse time, para essa empresa, né? Porque muitos empresários não buscam um especialista para fazer. Por quê? Tem medo do investimento. E eu tenho o compromisso de mostrar para que os pequenos também podem ter acesso a essas novidades, a treinar o time, a capacitar pessoas, a ter o melhor recurso ali para não ficar uma coisa muito caseira, né? Às vezes a organização pequena perde com medo de investir ou de apostar num especialista para estar ali com ele, como parceiro, como aquele que vai dar as diretrizes para ele trazer o melhor para o negócio. Porque muitas vezes é o próprio empresário que faz o recrutamento, que vai atrás, né, de pessoas. E pelo que eu entendo e vejo, né, isso pode trazer para a empresa um malefício, porque pode contratar errado. Exatamente. Pode estragar aí, com uma contratação errada, pode estragar um time, talvez que esteja aí já bem, de uma forma bem harmoniosa, já trabalhando. E contar com um profissional, eu acredito assim, é muito importante para uma empresa. E o que você enxerga, Rosemara, hoje, com essa sua experiência, né, lidando com empresários, tanto pequenos, grandes empresários, hoje, qual que é a principal dificuldade de um empresário contratar
o funcionário que ele pede para você? Hoje a gente tem uma via de duas mãos aí, né? Eu entendo que hoje, muitas vezes, os empresários, eles não sabem definir exatamente o perfil, né? Olha muito pela questão técnica, e a gente fala, às vezes a gente contrata um excelente profissional técnico, mas demite pela questão comportamental. Então, muitas vezes, saber sinalizar ou mensurar quais são as competências comportamentais essenciais para aquela organização é fundamental. Não basta só ter o profissional que sabe vender ou know-how nas novas tecnologias ou um know-how num requisito essencial para aquele negócio, se eu não sei quais são as competências interpessoais que esse profissional necessita para agregar a esse time. Entendi. Por isso que muitas vezes a busca desse profissional e a contratação não dá certo, porque olhou-se muito pelas formações técnicas, mas deixou de se olhar para a questão comportamental. E a hora de conversar com esse candidato, muitas vezes o candidato ele consegue buscar respostas prontas já na internet. A gente até brinca, né, que tem aquelas máximas que já são, né, carta marcada dos candidatos, né, que pergunta assim, sim. Você os seus 3 pontos fortes. A pessoa fala, eu sou organizado, eu sou resiliente, mas quem está selecionando não tem habilidade de ir a fundo e detectar, assim, de fato, se a pessoa tem essa habilidade ou viveu isso na carreira dela, que denota que ela saiba ter jogo de cintura. Porque você tem que extrair isso do candidato. Exatamente. E serão indícios da trajetória dele que confirmam. Não é que um processo seletivo vai ser sempre 100% de acerto, porque a gente está falando de humano, a gente não está falando de máquina. Verdade. E muitas vezes o ser humano, quando exposto a uma realidade, pode sim ter ali um resultado não esperado. Entendi. Mas quanto mais apurado for esse processo, menos erro a gente vai ter, porque o empresário ou o proprietário investe tempo, investe recursos para ter esse profissional. E desligar por um erro na contratação despende muito mais custo do que a gente se imagina, né? É verdade, porque pode pensar que contratar uma profissional como você tenha, mas é um custo alto, né? Um exemplo, né? Sim, existe um... É um custo alto, mas o custo da demissão por contratar errado, ele é muito maior. Muito maior. Então, assim, é aquela a famosa conta burra, né? Sim. Então, na contratação tem que ser uma contratação inteligente, não é isso, Rosemary? Perfeito. Aquela frase, né? Hoje se ouve muito isso, né? Hoje se contrata pela habilidade e manda embora se contrata pela competência e manda embora pelo comportamento. Exatamente. Isso daí é verdade, Rosemary? É uma verdade, porque muitas vezes olha-se só pela questão técnica, né? Sim. E a gente tem uma estudiosa que defende, né? Às vezes você pode ser um profissional gabaritado, com alto nível técnico e baixo relacionamento. Entendi. Né? Ou baixa habilidade de lidar com a diversidade do dia a dia. E isso vai trazer um resultado, porque quando eu tenho alto nível de conhecimento e não tenho uma habilidade que vai compartilhar, que eu consigo pulverizar, eu acabo me isolando e para o grupo eu acabo gerando uma aversão, uma repulsa. Então eu não consigo me integrar naquela realidade. Entendi. Enquanto que se eu tivesse uma realidade de atuação solo, eu iria bem. Mas a partir do momento que eu fui colocado numa oportunidade onde eu tenho que interagir, trocar, eu não tive uma resposta, porque eu não fui desenvolvido. Eu gosto muito, Kleber, de também defender que a pessoa não é que ela não sabe ou ela não vai ter, né, habilidade para, mas ela vai precisar se desenvolver, que é o que as organizações hoje não têm o tempo de investir no desenvolvimento. Então, é por isso que a seleção desse profissional tem que ser muito assertiva.
muito avaliada e olhada, assim, qual é a minha realidade, onde eu vou inserir esse recurso, quem são as pessoas que ele vai tratar, eu sei quais são os valores da minha organização hoje, eu sei o perfil dos meus clientes que esse recurso vai lidar, é muito importante olhar o todo. Eu entendo que às vezes ali está, né, uma necessidade, uma urgência de um recurso, muito trabalho, a gente vai perder se não tiver esse recurso, aí na urgência contrata. Só que o trabalho, né, para se reverter, para não desligar, ou às vezes não consegue, é muito maior do que se imagina. Sim. Olha só, Rosimara, você contratar, né, pela competência e demitir, né, a pessoa pelo comportamento, o que eu entendi que você falou, também nós não podemos querer um profissional pronto já, né? Exato. 100%. Exatamente. Tem que ter o desenvolvimento. Então, também na contratação, você tem que enxergar a capacidade do candidato dele se deixar também desenvolver durante o processo. Ele tem essa habilidade de desenvolvimento dentro da empresa, né? Muito importante. Quem está contratando ter essa visão de que existem habilidades e competências que virão prontas. Outras, eu preciso de um tempo para que esse profissional se desenvolva. Eu tenho essa consciência que eu vou precisar investir em desenvolvimento, porque a gente nunca vai achar o 100%. Qual é o meu time como gestor despendido para desenvolver as pessoas? Será que eu olho de fato que os profissionais estão precisando de atenção, estão precisando de desenvolver? Então, o gestor ele aprende com aquilo que precisa ser desenvolvido. Qual é a graça do gestor ter todo mundo pronto, né? Sim. Todo mundo já preparado, atingindo todos os resultados. Eu entendo que a liderança ela é um aprendizado, uma jornada. Então, eu como líder, o que eu quero aprender a gerir também? Sim. Eu quero aprender a gerir que habilidade nos meus recursos que estarão disponíveis. Eu preciso ter eu diria assim, essa abertura de querer desenvolver e ensinar pessoas, porque com certeza com o resultado, né, vendo as pessoas crescerem e se desenvolverem, eu acho que é gratificante no sentido de falar assim, nossa, eu sei gerir um time. Isso é muito importante. E como que eu, né, como um gestor, um dono de empresa, eu consigo reconhecer numa pessoa, Rosemara, até uma dica, né, eu peço para você, como que eu consigo identificar que essa pessoa ela se permite ou ela é permissível a se desenvolver durante um processo? Você tem alguma dica? Ou como que eu consigo olhar um candidato que você fala, olha, esse candidato ele não tem todas as habilidades, porém eu vou conseguir desenvolver isso nele? Quando a gente está falando de avaliação de um candidato que não está no time, é muito investigar e fazer perguntas que denotem a experiência dele naquela vivência. Então, por exemplo, eu estou diante de um candidato, eu quero saber se ele sabe lidar com pressão. Se eu sugestionar o candidato, eu vou ter dados subjetivos. Se ele disser assim, se você perguntar para ele, você sabe lidar com pressão? Ele jamais vai dizer, não sei. Ele vai falar, sou PhD. Agora, se eu disser para o candidato, conte as suas experiências no que diz respeito a lidar com pressão. Quais foram as empresas por quais você passou que evidencia que você conseguiu lidar bem num ambiente de alta performance, com muita pressão, metas? Você pode me contar? Ele contando a trajetória dele, os resultados, como ele lidou com aquela situação, você vai perceber que são dados mais efetivos. Verdade, ele viveu aquela situação. Ele não está só dizendo sim ou não para as minhas perguntas. Ele me traz exemplos práticos que comprovem, né, a vivência dele naquele quesito que para mim é importante. Então, isso quando a gente está trazendo um candidato. Agora, quando você fala do seu time, né? Como eu sei, Rosimara, que eu vou ter abertura para desenvolver? Eu acho que é o olhar muito aonde você quer chegar. Entendi. Que entregas esses profissionais precisam ter? Então, se hoje você detecta, eu entendo que meu time entrega, é um grupo coeso, cumpre os resultados, eu não tenho falha aqui de prazos, mas eu tenho falha de comunicação. Então,
eu acho que os dados, né, os indícios de alguma falha ou algum prazo maior que não se cumpriu, você como gestor tem aquele olhar de falar assim, falta comunicação no meu time. Então, eu vou trabalhar comunicação, porque é um dado. Olha, vocês percebem que por essa situação que nós vivenciamos no decorrer do mês, o principal aqui é a comunicação. Então, eu vou gerir comunicação naquele grupo. É muito avaliar o dia a dia. Eu digo que quando o gestor está junto, fazendo junto, no dia a dia com quem está na ponta, tem muito mais esses dados de forma verídica. Não Sim. é assim, eu acho que pode ser. No achismo, né? No achismo, não, gente. Eu estou aqui no dia a dia com vocês, eu estou presente, então eu entendo que é essa necessidade que o grupo tem mostrado. Que legal, Rosemar. Olha só, gente, quantas dicas e o quão importante é, né, a gente saber como lidar, como contratar tudo isso. Exato. Porque muitas vezes, assim, eu posso ser um bom gestor, porém eu não posso ser um bom recrutador. Exatamente. Assim, ninguém, dentro de uma função, eu não preciso ter essa habilidade de recrutador. Não. Então, o mais importante é eu enxergar que eu não sou um bom recrutador e contar com um profissional que faça isso comigo e também que eu possa transmitir para esse profissional quais são as necessidades da minha gestão, Sim. o que eu preciso desse candidato. Exatamente. E assim, é lógico que um líder pode desenvolver essa habilidade de perguntar, de fazer aquela entrevista com um candidato, porque ele tem o dia a dia, né? Sim. Nós, especialistas, vamos avaliar esse candidato num todo, de tudo que ele trouxe na carreira dele. Mas o líder, ele tem o dia a dia. Então, é importante que ele saiba fazer essa conversa de uma forma estruturada. Então, eu digo sempre assim, é importante que o líder, ou quem está requisitando, ou quem vai falar com os profissionais, se prepare, olhe o currículo, olhe a trajetória, tenha segurança do que de fato precisa para agregar na sua equipe, na sua empresa, para que a análise do especialista, somada à análise dele como gestor, façam sentido e casem, porque aí ambos serão assertivos, né? É um complementar o outro ali dentro desse processo, né? Tanto o gestor quanto o recrutador. Né? Exatamente, a margem de erro será infinitamente menor. Legal. E Rosemara, assim, você falando, eu lembrei, eu lá atrás, eu fui fazer uma entrevista, isso ficou marcado na minha vida. A entrevista inicial era numa sala, como se fosse uma sala de treinamento, e aí o recrutador pedia lá para a gente se apresentar, e aí falava, quais são suas qualidades? Não, cite 3 qualidades e 3 defeitos. Aí, por cargas d'água, me selecionaram para eu falar primeiro, e aí um defeito. Eu sou uma pessoa ansiosa, né? Eu sou ansioso. Aí um candidato do meu lado falou assim, e se você é ansioso, isso aí é estado de espírito da humanidade hoje. Então ali o cara já me bloqueou, né? Poxa, mas é ruim falar que eu sou ansioso, né? Um defeito. E assim, eu sempre vi essa pergunta, cite 3 qualidades e 3 defeitos. Qual que é a pergunta que sempre o recrutador espera ouvir do candidato? Na realidade, assim, né, é muito subjetivo quando a gente fala, né? Eu digo, principalmente hoje, que a internet está aí, que as pessoas buscam resposta. Eu acho que o processo de seleção rico é aquele que você, de fato, vai ouvir o candidato. Porque quando o candidato diz assim, eu sou ansioso, sou perfeccionista e sou... Bom, sei lá, vai citar mais um lá. Às vezes, isso não é um defeito, é algo que ansioso todos nós somos. Mas é importante, se o candidato quiser se destacar, né? No sentido, olha, eu tenho ansiedade em alguns momentos e muitas vezes eu sinto que ela me atrapalha porque eu perco o controle, posso esquecer um dado importante, mas eu estou me policiando. É importante você complementar respostas. Entendi. Olha, eu sou perfeccionista, eu sei que isso é importante, mas quando o meu perfeccionismo começa a barrar um processo, eu entendo que eu preciso me policiar.
Então, assim, existem características que a gente não vai matar a nossa natureza. Eu não vou deixar de ser tímido, eu não vou deixar de ser ansioso, eu vou aprender a regular as minhas emoções que potencializam essas características. Então, ótimo. Hoje eu entendo que também os especialistas em RH precisam aprimorar a forma de retirar do candidato, né, essas perguntas que eram modas antigamente. Então, eu costumo dizer para o candidato, no que você entende que precisa se desenvolver? Quais são os pontos hoje que você entende que podem prejudicar de alguma forma o seu desempenho? Você pode me dar exemplo? Porque senão o candidato vem com respostas prontas, né? Sim. E falando da pessoa, né, Kleber, hoje, você falando de um processo seletivo, eu entendo que os profissionais também não se preparam para um processo para falar de exemplos práticos e falar da sua trajetória. Porque ninguém gosta de fazer currículo, ninguém gosta, de novo, acham ruim, né, fazer um cadastro, responder, né? Ou aquele julgamento, será que o meu currículo tá bom? Exatamente. Qual que é o, né? Porque na minha época sempre tinha, será que esse currículo é o ideal, né? E ter esse preparo, né, Rosemar? Esse preparo, dar importância. Da importância. Porque eu digo que o currículo, ele vem do latim e o nome, o significado da palavra currículo significa vida. Então ali está a minha vida, a minha trajetória. Quando eu tenho o hábito de atualizar ou construir um currículo com propriedade, eu vou saber convencer o outro daquilo que eu sei entregar, da minha trajetória. Se eu sou uma pessoa que deixo para a última hora, que não gosto de fazer, que não leio, não releio, eu de fato vou ter dificuldade numa entrevista, porque eu não tenho propriedade. Para aqueles que ficam muito tempo no lugar, nunca atualiza. E aí ele nem sabe no que ele melhorou, quais foram as entregas, nossa, o que eu já vivi, que hoje eu sou um profissional diferenciado. Então, eu digo que é sempre importante você sentar e dedicar um tempo para isso, dedicar um tempo para olhar a sua trajetória, a sua carreira, a sua evolução, porque senão eu não consigo convencer aquele que vai me avaliar de que, de fato, o quanto eu sou bom. Porque nem eu compro, né? Exatamente. Nem eu olho para isso. É assim, eu sou muito... eu venho muito da área comercial, eu falo que a todo momento a gente tem que se vender, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que saber se vender também, né? A nossa imagem. Exatamente. Isso numa entrevista é muito importante, a imagem, né? A imagem e a imagem e o que está por trás dessa imagem. Entendeu? O especialista, ele consegue perceber quando o profissional, ele não tem propriedade da sua marca. Ele muito se refere às marcas que ele já representou. E isso para o ser humano é muito importante, Kleber, porque eu percebo que nessa trajetória, hoje as pessoas adoecem porque elas se perdem, perdem a sua essência, perdem as suas referências e a sua marca por estar muito tempo atrás de uma marca. Então elas não se veem fora daquele lugar, elas não se veem sem aquilo, elas se apropriam de algo que não é dela. Então não reconhece o alto valor, aquela marca cresceu porque houveram pessoas ali atrás. E qual foi a minha contribuição? E muita gente adoece nessa trajetória porque perdeu-se da sua essência, vive aquele. Então a gente fala, hoje muitas doenças emocionais em evidência, até por conta de essa visão está deturpada de assim, eu quero trabalhar, sou profissional, mas a questão pessoal, a doença, a qualidade de vida, a saúde emocional tem que andar junto, senão não é sucesso. Sim, muitas pessoas, né, igual você falou antes da gente começar a gravar, muitas pessoas elas procuram as grandes corporações, que é o sonho da vida trabalhar naquela empresa, e aí quando ela entra nessa empresa, né, vamos falar assim, de uma forma bem escrachada, ela vende a alma dela para essa empresa e esquece dela mesma. Exatamente. E aí isso causa transtornos, a saúde mental, a saúde física, problemas conjugais, problemas familiares, sendo que ela se vendeu por esse sonho e talvez ela não soube equilibrar toda essa situação na vida dela, né? É lógico que a gente não pode aqui banalizar a importância de ter recurso financeiro. Sim. É muito importante, né? E acho que todo mundo merece ter. Só que é muito importante o equilíbrio, né? De logo no começo dessa percepção
de que as coisas estão saindo do eixo, você reconhecer, opa, peraí, eu estou indo além daquilo que eu sou e preciso para atingir esse resultado. Eu estou empurrando para baixo do tapete, que é o que acontece, né? Muitos profissionais que eu atendo, eles já me dizem, já fazia algum tempo que eu estava me sentindo assim. Mas eu achei que era porque o cliente foi difícil. Não, eu achei que é porque aquele mês foi mais agressivo. E vai jogando para baixo do tapete. Vai normalizando. Vai normalizando questões que não podem ser normalizadas. E esquece de olhar os sinais. E o copo transborda. Quando o copo transborda, é muito mais difícil de reverter. E aí começa a somatizar o sofrimento. Lógico, eu tinha um sonho, estava no meu sonho e eu adoeci. Como assim? Logo eu. Tem a questão de aceitação, tem a questão de entender que é um processo, tem a questão de considerar que o sucesso profissional ele soma com a saúde emocional. Então, assim, a que custo, né, esse sucesso? A que preço? Então, é muito mais importante do que uma marca corporativa é a sua autoimagem, é a sua marca. Eu até brinco com, às vezes, pessoas me procuram e falam assim, agora nós vamos olhar para a Maria S.A. Essa outra que você está me trazendo, nós não vamos cuidar. Nós vamos cuidar da Maria S.A. Você em evidência, para que essa pessoa comece a construir novamente ela, porque eu falo, você se perdeu de si, então vamos buscar a sua melhor versão, porque ela está aí. E eu sempre digo, conhecimento é seu, ninguém vai tirar. Exato. Isso está com você. Agora, regular esse emocional, regular, né, o autocuidado, aprender a dizer não, reconhecer limite. Muitas pessoas falam, eu passei do meu limite. Eu quis agradar todo mundo, não soube dizer não e me atropelei. Então, olha o quanto é importante as pessoas passarem a olhar para si no processo e dizer, e pensar, de fato está fazendo sentido isso que eu estou vivendo? De fato, esse plano, esse sonho, esses objetivos, eles condizem com os meus valores, a minha realidade, ou é uma resposta para a sociedade? Pelo que você está falando, assim, é importante, antes da gente, né, do candidato procurar uma empresa, ela olhar os valores. Sem dúvida. Da empresa, né? Porque tá lá, né? Tem todo... Nós temos aqui, né, os nossos valores e está muito bem colocado e falar, será que eu me encaixo nos valores dessa empresa? Você sabe, Kleber, que às vezes eu fico triste que algumas pessoas individualmente me procuram e falam, ai, Rosemara, me ajuda, eu quero qualquer coisa. E eu falo, eu não trabalho com qualquer coisa. Exato. Porque quando você conseguir qualquer coisa, você vai chorar para sair da qualquer coisa. Qualquer coisa serve, eu estou desesperado. Eu sempre digo, não faça isso com você. Sim. Centra. De fato, busque o que vai fazer sentido para você. Para que esse recurso que você vai gerar tenha resultado, prospere. Porque as pessoas, nós adultos temos o hábito de eu ganho dinheiro. A gente não ganha, a gente gera dinheiro. Quem ganha dinheiro são nossos filhos, porque nós damos. Exatamente. Nós adultos geramos, a pessoa começa a gerar pertencimento quando ela olha para si e fala, eu gero meu dinheiro. Eu estou aqui por habilidades, por competências e estou gerando todo mês meu dinheiro. Por isso eu estou aqui. Olhar nesse sentido e não essa percepção, eu estou pegando qualquer coisa, eu estou desesperado. Por isso que a oportunidade certa não vem. É verdade. Então é melhor você parar e falar assim, de fato, onde eu quero estar? O que faz sentido para mim nesse momento? Porque você vai seguro. Não vai panfletar o seu currículo, vai direcionar. Vai perceber, essa semana eu falei com uma profissional, ela falou, eu já estou no mercado desde maio do ano passado. Já está há muito tempo. Eu perguntei para ela, o que você entende que são os maiores dificultadores de você ainda não ter se recolocado? É muito longe, eu quero manter o rendimento que eu tinha na outra empresa, querem me pagar muito pouco. Eu falei, quais são as posições que você tem buscado? Como analista. Eu falei, olha, como analista, para o know-how que você tem, o que você já conhece, eu entendo que você precisa já se colocar para uma posição de supervisão, coordenação. E aí vai fazer sentido os processos, você está perdendo o seu tempo. Não tem problema você querer ganhar essa remuneração, mas não como um analista.
Você precisa se enxergar como uma supervisora, uma coordenação, uma líder, para poder você buscar as oportunidades corretas. E aí a pessoa falou, nossa, eu não tinha pensado por esse lado. Eu estava olhando a remuneração e não a classificação da posição. Olha como que é importante. E assim, uma pessoa, quando ela também vai buscar isso no mercado de uma forma totalmente errada, ela acaba patinando, se frustrando. Sim. Cria uma grande decepção. E não tem mais essa, energia, essa prontidão para ir atrás daquilo que ela quer. De fato, que vai fazer sentido. Por isso que hoje, assim, a gente demora muito para preencher a oportunidade, a gente demora muito para fechar uma posição. E no seu dia a dia, Rosemara, de recrutar pessoas, você encontra, assim, é a grande maioria de pessoas perdidas do que elas querem? Perdidas. Antes de vir para cá, eu conversei com um recurso, eu falei, olha, eu preciso entender, você está fazendo uma faculdade de psicologia, está se candidatando a uma função, dizendo que você quer trabalhar em marketing digital, se candidatando para uma posição em RH. Então, assim, de fato, o que vai fazer sentido para você? E aí eu fui construindo, né? Era uma pessoa que tinha uma expertise na área comercial. Eu falei, então a gente precisa construir de fato e você reformular o seu currículo e até o objetivo que você quer. Porque para nós também, que imagine uma área de RH que tem uma demanda enorme de vaga. Os profissionais não vão despender esse tempo de orientar, porque eles têm prazo para fechar a vaga. Então, eles vão pegar os currículos mais elaborados, vão pegar aquilo que vai de encontro à posição. Não vai despender esse tempo e orientar. Então, quanto melhor você construir o seu currículo de forma mais clara, se vincular às plataformas, mais resposta você vai ter. Sim, porque a pessoa ela tem que ter essa clareza. Sim. Então, olha só a importância, Rosemara, do seu papel também. Sim. Dentro da sociedade. Com certeza. De você trazer essa orientação. E com certeza você tem aí, né, no seu dia a dia, cases de sucesso que você conseguiu direcionar, né, o profissional e ter sucesso, né? Com certeza, tem. A gente tem os insucessos também. Não, mas isso faz parte, não depende só de você. Não. Depende também da pessoa, né? Eu sou grata por ter, sim, resultado significativo, de encontrar pessoas e falar, eu lembro, você me deu a oportunidade como estagiária. Olha que legal. Foi por conta de você que eu estou nessa empresa, não me esqueço. Então, eu acho que isso, né, é gostoso de ouvir e faz sentido o trabalho, né? E você fala, olha, esse método que eu fiz ou que eu faço, você vai validando, né, as suas orientações com os candidatos, né? Sim. Rosemara, eu tenho um trauma na minha vida, eu vou compartilhar com você. O sonho do meu pai, eu tinha lá meus 12, 13 anos, meu pai se aposentou na General Motors. E o sonho dele era o quê? Que eu trabalhasse na General Motors. E lá, primeiro você começava na empresa, lá antigamente, como engraxate. Ele falou, não, filho, você vai lá, começa como engraxate, depois você faz o Senai, logo que você fizer o Senai, você é contratado pela empresa e tudo mais. Aí fui tentar ser engraxate e não consegui ser engraxate na GM, lá na General Motors. Aí a tão sonhada prova do Senai para poder entrar no Senai e ser contratado pela General Motors. Não consegui passar na prova do Senai. Isso foi um dia para o meu pai frustrante, que meu pai estava numa expectativa comigo. Passou-se um tempo, a General Motors começou a recrutar pessoas de fora. Fui chamado para a seleção. Não passei na seleção. Só que eu não passei na seleção, isso causou em mim a bendita prova de lógica, que é o triângulo, tem mais um triângulo, aí os caras colocam, qual que é o próximo aqui? É a bolinha, o retângulo, não sei o quê. Eu tenho uma dificuldade com essas provas lógicas e sempre que eram me aplicadas isso, eu travava. Eu acredito que muito pela pressão, talvez, que foi me colocado isso, né?
E também, tipo, que eu não conseguia ali enxergar uma resolução daquilo, porque eu tinha que executar aquilo de uma forma bacana. Aí eu falava assim, pra que essa maldita prova? O que isso vai tirar de mim, de eu ser um bom profissional ou não? É engraçado. E então, eu vejo que, é lógico, depois a vida foi me conduzindo, né? Eu não me enxergo hoje, jamais um metalúrgico, né? Trabalhando, eu vejo que eu não tenho habilidade com as mãos, né? Eu falo, se eu precisar apertar um parafuso, a Raquel me vê com uma chave de fenda, parece que ela está me vendo com uma faca. Ela fala, você vai se machucar, né? Mas é porque cada um tem uma habilidade. Exato. E aí, quando eu me encontrei naquilo que realmente eu tinha sucesso, né? Que eu tenho sucesso hoje, isso me trouxe uma leveza e uma paz e eu consegui performar melhor. Né? E quantas pessoas também que foram colocadas em lugar que não era para elas estarem. Exatamente. Acho que com a sua experiência a gente tem assim lições para trazer para o público. Uma que pais, né, não projetem seus sonhos nos filhos, porque cada um é único. E eu acho que é comum os nossos pais terem sonhado algo, pensando, lógico, no sucesso, na segurança, isso é natural. Mas hoje eu acho que esse diálogo ele pode ser muito mais facilmente construído, no sentido de pais, primeiro entendam o que faz sentido, né? Lógico, orientar, proporcionar um curso, direcionar, ok. Mas determinar a carreira do seu filho pode trazer sérias frustrações. Eu conheço amigos que falaram, quando eu terminei a faculdade, eu falei para meu pai, aqui o diploma, era o que você diploma queria. É seu. É seu, agora vou ser músico, né? Vou ser outra coisa. Então, acho que essa experiência pode fazer a gente refletir, né? E quando você fala dessa questão de ir por teste, não passei, eu acho que eu não sou expertise em testes, até porque, né, eu não sou psicóloga, então não aplico testes psicológicos, eu aplico testes de perfil, né? Mas todo teste tem um sentido para aquela posição, faz sentido. Acho que a cobrança e a pressão, assim como para vestibular, para os outros desafios da vida daquele que está construindo, da família, impacta na performance, no resultado, né, do quando você está lá, porque não é só o teste, se eu não passar, meu pai vai me matar, olha, eu não vou entrar, que era o sonho dele, entendeu? Então, quando se fala, é muito diferente do que se espera, né? Eu falo que eu fiz negociação com meu pai, que também tinha um sonho que eu seguisse carreira no Senai. E eu achei uma forma, eu falei assim, se eu fizer o Senai, eu vou conseguir fazer a faculdade de técnico têxtil? Ele, não. Eu falei, então, o senhor me permite seguir outra carreira. E ele só me disse, eu não sei o que você vai fazer, mas uma faculdade você vai. E você se vira. E aí eu fui seguindo as minhas, né, o que eu entendia que fazia sentido para mim, né? Rosemara, falando em graduação, em faculdade, também tem hoje um grande, se é mito ou verdade, né? Que hoje, para você selecionar uma pessoa, a graduação faz ou não faz diferença? Eu entendo assim, a graduação ela faz diferença para ampliar horizontes do profissional. Quanto muito o conhecimento liberta, né? Não é a questão de ter o diploma ou ser, eu acho que é um critério para a gente poder ter parâmetros de, por exemplo, promoções, parâmetro para poder de alguma forma ter um reconhecimento para esse profissional. Se não, coloca tudo no mesmo balde e se mistura. Entendi. Mas eu acho que é viver a formação superior, que hoje não é nenhum diferencial, é o mínimo. Então isso, né? é importante. Acho que ter uma formação hoje com tanta acessibilidade, Verdade, com tanta formação online, não é um diferencial. É o mínimo. É o mínimo. A gente nem olha isso mais como um critério de, né, assim, quem tem a formação. Não, a gente espera, quando vai pegar o currículo... Que a pessoa tenha no mínimo uma graduação. É o mínimo. Eu ainda não me aprofundei nessa questão, mas existe aí defensores que dizem que as próximas gerações nem formação superior fará. Exato. Porque o mercado de trabalho vai mudar muito, já tem mudado com novas profissões.
E o jovem, quando ele vê que a formação técnica, ele começa a ter acesso a gerar recursos financeiros rápido, ele desiste de buscar essa formação. Então, acho que eu entendo que nós passaremos por muitas mudanças no mercado de trabalho e nas profissões futuramente. Né? Entendi. E quais mudanças você vislumbra assim, Rosemara? Eu entendo que algumas profissões deixarão de existir, novas surgirão. Esse conceito de formação, talvez as especializações elas sejam mais cedo e em menos tempo, né? Porque hoje você vê, a moçada ela aprende na internet. É né? verdade. O conhecimento está bem pulverizado. Então, é lógico que eu entendo que existem informações que elas não vão deixar de existir. Como medicina, né? Outras formações específicas, elas continuarão aí, eu acho que na sua forma tradicional, mas outras eu acho que entendo que vão... Mas assim, falam que, né, fala-se muito da inteligência artificial, né? Sim. Que vai acabar com determinadas profissões e tudo mais. Eu acredito que o profissional, né, eu vou dar um exemplo, o profissional falam muito do advogado, né, que vai acabar a profissão do advogado. Mas eu acredito que o advogado ele vai ter que se reinventar, não sei se a palavra certa é se reinventar, mas ele vai ter que se remodelar a esse sistema, né? A essa inteligência artificial. Sim. Mas ele ainda vai continuar atuando, né? Como um orientador, um especialista com propriedade em legislação. Exato. Né? Eu acho que é como a trajetória de corretores, né? Antigamente, como era? O corretor iria com uma pastinha na porta da casa das pessoas oferecer o serviço. E aí esse mercado de corretores ele foi se modernizando, né? Isso. Passou a ser especialista, passou a reformular a questão da venda, uma venda mais consultiva, ampliar os saberes, né? Eu sou um corretor especialista no quê? Eu preciso entender não só desse nicho, ou seja, seguro, ou seja, imobiliário, mas eu preciso entender de dinheiro, de investimento, porque eu preciso falar para o cliente agora que é um investimento, não é uma dívida que ele está construindo. Então, eu entendo assim, esse profissional, ele não deixou de existir. Ele precisou inovar e aperfeiçoar a atuação dele. Exato. Que era só um pedacinho, ele teve que ir buscar referências maiores para conseguir trazer clientes, porque senão... É o que eu falo assim, a gente dá muito treinamento aqui, né? Então, eu falo para os corretores de imóvel, falo, olha, vocês têm que saber minimamente sobre economia. Exato. Né? Tem que saber o que é uma taxa Selic. Então, assim, antigamente não era tão... o corretor ele não precisava ter isso muito intrínseco, né? Para ele poder falar isso para os clientes. Mas hoje, você tem que ser um profissional muito mais generalista, né? Sim. Você tem que saber um pouquinho de cada coisa para poder agregar dentro do seu dia a dia, na sua profissão. Sim, porque hoje as pessoas elas têm... Nós, como clientes, temos acesso a informação de forma rápida. Então, assim, eu não sou aquela pessoa que compro de olhos fechados. Eu vou consultar uma série de fontes para poder adquirir um serviço, um produto. Se eu tenho um profissional que me passa confiança no saber dele, que saiba me explicar uma dúvida, né, mínima daquele contrato, que não é mais aquela letrinha que a gente não tem mais preguiça de ler. Sim. E ele vai otimizar o meu tempo, me trazendo as informações, me atendendo nas minhas inseguranças, é lógico que eu vou optar pelo que sabe mais, que sabe me esclarecer, do que aquele que não me dá informação nenhuma. Que está limitado ali, né? Que está limitado, né? Que me deixa insegura. Sim. Né? No meu poder de decisão. Eu quero aquele que me ajude a decidir e que eu confie na informação. Então, além desse leque de conhecimento, né? Acho que a forma que ele me aborda, que ele explica, impacta muito, né? Cláudia? Vai impactar e vai ajudar você a decidir. Decidir. É isso. Rosemara, não falei que ia ser rápido? Estamos chegando ao final. Que pena. Olha só, precisamos marcar mais vezes de você estar aqui. Para o pessoal te encontrar, como que funciona? É o seu Instagram? Meu Instagram. Tá. Como que encontra? É Rosemara? É Rosemara Caires. Caires, tudo junto? Tudo junto, @Rosemara Caires. Legal. E lá, se você é empresário, tem a sua empresa,
está precisando dessa consultoria. Que aula que a Rosemara deu para nós aqui. Eu acredito que foi um pingo no oceano aqui o que ela passou para nós, né? O que ela pode fazer ainda. Nós estamos aqui em conversa, aqui a versa com a Rosemara aqui, porque nós estamos precisando disso. É de performar, ter uma equipe performando, mas também com saúde mental, equilibrando todas as situações. Exatamente. Rosemara, muito obrigado, tá? Agradeço demais a sua disponibilidade. Hoje o tempo é um ativo precioso na nossa vida e você disponibilizou ele para nós. Agradeço de coração. Porém, aqui no podcast nós temos a última pergunta. Ai, meu Deus. Nós falamos aqui na Versa a seguinte frase: se o mundo não te deu uma oportunidade, crie a sua. A pergunta é: qual foi a oportunidade que o mundo não te deu e você criou? Quando eu vi essa pergunta, eu lembrei quando eu saí da faculdade que a gente se forme, que é o cargo. E o mundo não me dava o meu cargo e eu entendi que o meu conhecimento faria sentido, não o meu cargo. E eu busquei e construí oportunidades pelo meu know-how e não por cargos. Então, eu aprendi que na crise se reinvente, olhe para as suas habilidades, não fique preso a nomenclaturas, a marcas, construa a sua. Sensacional. É isso, você criou o seu conhecimento. Exatamente. E o seu conhecimento te levou a lugares que você expandiu, né, a sua relação. Exatamente. Parabéns. Muitíssimo obrigado. Você quer deixar um recado para o pessoal, uma dica para um candidato? Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui. Direi com muito prazer se você me convidar novamente. Sou apaixonada por falar esse tema. E para o candidato, para aquele que está aí desesperançoso buscando uma oportunidade, eu sempre falo, olhe a sua marca. Sente, reescreva o seu currículo, se aproprie das suas realizações. Você vai ter mais segurança para vender aquilo que você sabe de fato. É isso. Galera, olha que bate-papo sensacional. Chegamos ao fim de mais um episódio, Proposta na Mesa. Vocês estão vendo a importância de vocês compartilharem o conteúdo? Vão lá, compartilha com um vizinho, com um amigo, com um colega de trabalho, com o seu chefe. Vai lá, siga o Proposta na Mesa no YouTube e no Spotify. Beleza? Galera, muito obrigado. E se o mundo não te deu uma oportunidade, crie a sua. Valeu!